Juízes 2, de 10 a 13. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Pai de misericórdia, eu te agradeço pela tua palavra, e eu clamo a ti junto com a tua igreja, que teu Espírito Santo, mais uma vez pela tua misericórdia e bondade, venha falar conosco, venha tratar conosco, através desta verdade poderosa, absoluta, inigualável e incomparável, que é a tua palavra. Que em nome de Jesus, Pai, os ardis do espírito do mundo, os ardis, ó Deus querido, de uma cultura que nós vivemos hoje, tão impregnada, Senhor Deus, de valores contrários à tua palavra, de valores em oposição à tua palavra, ó Deus, que essas coisas venham cair por terra no poder do Espírito Santo, através da pregação, da ministração da tua verdade neste momento. Mais uma vez, para a glória do teu nome, eu oro agradecido a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, pode se assentar, irmãos. Esse texto, alguns dias atrás, ele me perturbou bastante. Ele fala de uma geração que nasceu logo depois que uma geração vencedora havia morrido, que foi a geração de Josué. A geração de Josué é uma geração vencedora, foi uma geração vencedora em todos os aspectos, não apenas nas conquistas, que foram muitas, mas principalmente na maneira como eles andaram, preocupados em agradar a Deus. Então aquela geração toda, diz o texto, ela passou, e uma outra geração depois deles se levantou, que não conhecia o Senhor. Eu não acredito que eles não conheciam porque ninguém lhes havia falado. Isso era impossível, sendo eles descendentes da geração de Josué. Eu acredito que esse texto está dizendo que eles não andavam com Deus. Que a geração de Josué, Marcão, tinha aliança com Deus, de falar das maravilhas de Deus aos seus filhos. Mas o fato é que essa geração que se levanta, nasce, diz a Bíblia que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Deus reprovou, porque eles serviram os Baalins, deixaram o Senhor. E eu acho interessante no versículo 12, quando diz assim: e foram-se após outros deuses. E aí diz: dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Se deixaram influenciar pelos deuses pagãos da terra de Canaã, que eram muitos, sendo o principal deles Baal. E a Bíblia diz que eles deixam o Senhor, eles vão adorar esses deuses, eles provocam a ira do Senhor.
deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Fizeram coisas horríveis. Sabe o que me chamou a atenção nisso tudo aqui, irmãos? E me deixou muito preocupado? É que esse povo estava na bênção. Como assim? Esse povo estava em Canaã. Esse povo estava na terra que Deus havia prometido como bênção para eles. Esse povo já tinha tomado posse da terra que Deus havia dado para eles. Esse povo estava na bênção. Não é mais um povo escravo do Egito, daqui e dali, não. É o povo que está em Canaã. É o povo que está vivendo a promessa de Deus. Promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e Jacó. Esse povo está vivendo. E mesmo vivendo na promessa, e mesmo vivendo na bênção material, terrena, esse povo deixou o Senhor. Esse povo abandonou o Senhor para seguir a pior divindade cananeia que existia, que era Baal. E não bastasse seguir a Baal, seguiu a sua esposa, a deusa Astarote, ou Afrodite, ou Vênus em outras culturas. Mas eu quero que você guarde isso que eu estou te dizendo. Eles estão em Canaã. Eles estão na promessa de Deus. Eles estão na bênção de Deus. Eles estão numa terra que manda leite e mel. Eles estão numa terra que Deus prometeu que ia dar, que mostrou a Moisés, mandando Moisés subir na parte mais alta do Monte Pisga, e mandou ele olhar por toda a terra. Tudo isso que você está vendo, Moisés, eu vou dar para o meu povo. E Deus deu. Josué foi o homem que levou esse povo para dentro da terra. Josué foi o grande líder conquistador desse povo, dessa terra, para esse povo. Josué distribuiu essa terra para esse povo. Esse povo não está no Egito, meus irmãos. Esse povo não está numa terra estranha. Eles estão na bênção que Deus tinha preparado para eles. Mas vão atrás de Baal e de Astarote. Deixam o Senhor, abandonam o Senhor, vão adorar demônios em vez de adorar a Deus, vão sacrificar seus filhos para Baal, como o profeta Jeremias fala no capítulo 7. Seus filhos morrem, foram mortos em sacrifícios a Baal. Pastor, mas nesse dia do juízo para Jeremias tem muito tempo. Claro, tem séculos. E eles continuavam no mesmo pecado. Mas na bênção, na terra, desfrutando de uma terra que eles não lutaram. Porque na verdade Deus entregou os povos. O que eles foram fazendo com Josué é o que? Tomar posse, vencendo vitórias já vencidas. Então eu queria meditar com você hoje nesse tema que está aí projetado. Eu acho que já deu para todo mundo ver, não deu? Uma geração abençoada, mas longe de Deus. E olha, cá para nós, eu vou adiantar já o que eu quero falar para você. Eu não vejo diferença dos nossos dias atuais para aqueles dias. Nós somos uma geração abençoada, mas uma geração longe de Deus. Nós somos uma geração abençoada. Jesus nos tirou do pecado, Jesus nos deu uma nova vida. E o que é que nós fizemos com isso? Quando nós deveríamos fazer apenas duas coisas: adorá-lo e servi-lo. O que é que a gente faz? A gente vira as costas para Ele e diz para Ele: a gente vive do nosso jeito. Porque a única coisa que a gente quer do Senhor é que o Senhor nos dê o que nós queremos.
A gente quer saúde, a gente quer emprego, a gente quer casa, a gente quer carro, a gente quer comida, a gente quer festa, a gente quer passeio. É isso que a gente quer. Mas compromisso contigo a gente não quer. Irmãos, por isso que eu fiquei aterrorizado, diria até para você, uma semana e meia atrás, quando eu comecei a meditar nesse texto. Porque não há muita diferença. Irmãos, qual foi a geração que antecedeu a gente, que teve tanta liberdade para conhecer a Deus? Fala para mim. Nós somos uma geração extremamente privilegiada. Nós não temos perseguição. Nós não temos perseguição. Aí, irmã, você saiu de casa, veio para cá, e o seu marido ficou lá, infelizmente, mas ele não te atrapalhou em nada. Naqueles tempos, para uma irmã vir para um culto no sábado à noite, muitas ou apanhava antes ou apanhava depois. Era uma luta, meu irmão. Quantos de nós, inclusive eu, fomos rejeitados pela família porque aceitamos a Jesus? O problema não é nada, eu nunca briguei com ninguém da minha família. Sou contra esse negócio de briga, de discussão, odeio isso. O problema é um só, Jesus. O dia que eles souberem que eu desviei do Evangelho, eles me abraçam na hora. Nós não temos isso hoje. O seu filho pode vir à igreja, não vem porque não quer. Naquela época, você tirar um menino da casa dele, que os pais não eram crentes, misericórdia. Se bobeava, ele chamava a polícia. Então, resumindo, não vou me estender mais nessa colocação. Nós somos uma geração extremamente abençoada. Mas infelizmente uma geração que está se distanciando de Deus. Infelizmente uma geração que está esfriando cada vez mais. Infelizmente uma geração que prioriza as coisas mundanas, seculares, ao invés das espirituais. Eu fico olhando, irmãos, o apego, a dedicação de alguns irmãos nossos aqui em fazer dinheiro, em ganhar dinheiro, mas nenhuma preocupação com as coisas espirituais. Nem aí. Vem na igreja quando quer. E eu sinto saudade de uma época que a gente conseguia, primeiro, fazer um culto de oração de verdade. Segundo, ter a igreja toda nesse culto de oração. Era um ou outro que não ia. E se não ia, era por motivo de trabalho ou de doença. Olha, hoje, eu estava orando essa semana e falando: Senhor, domingo, no meio de um feriado, quantos irão à igreja, Senhor? Senhor, toca nos corações. Eu já começo a receber mensagem. Porque fulano, porque não sei o que, essa conversa ela mole, que eu não tenho um pingo de paciência de ouvir isso. Meu amado, quantas coisas nós deixávamos para trás, tão somente por causa do Senhor. Hoje nós deixamos o Senhor por tão somente coisas pequenininhas, mas Deus continua nos abençoando. Pode ver a sua casa, se a sua casa não é abençoada. Pode ver a sua família, se ela não está abençoada. Pode ver os seus filhos, se eles não estão abençoados. Quantos de nós tínhamos que fazer uma escolha? Ou trabalhava, ninguém podia estudar, não tinha condição de estudar. Quantos irmãos aqui são formados, jovens que estão fazendo universidade, jovens que vão se formar, vão ter uma profissão? Nós somos uma geração abençoada, irmãos. Você me desculpe, mas temos lutas, temos sim, é verdade, mas nós somos uma geração abençoada, mas infelizmente uma geração que está se distanciando de Deus. Eu tenho uma lista aqui de irmãos que faz 3 semanas que não aparecem na igreja e sequer dá uma satisfação. Que cristianismo é esse que se vive sem a igreja, sem ser ministrado, sem ser ensinado? Mas somos abençoados. Chega de domingo aí, está lotado de carro aí na frente. Não somos abençoados? Somos, claro.
Mas o problema é que estamos nos distanciando de Deus. E eu comecei a pensar nisso, queridos. E comecei a tentar entender essas últimas gerações, dessa de agora e duas para trás. E eu comecei a ver como Satanás trabalha para fazer com uma geração suja, que não conhece a Deus, que não quer nada com Deus, e vai servir os deuses. E por incrível que pareça, Baal está mais vivo do que nunca. Baal é o Deus do poder. Aliás, a palavra Baal no hebraico significa senhor, dono, proprietário. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas eu fiquei pensando naquela geração de 1950, 1960, foi a chamada geração James Dean, né, ou a geração Elvis Presley, que era uma geração marcada por uma rebeldia, não é? Era a chamada geração rebelde, não é? E aquelas pessoas, aqueles jovens daquela idade, eles se revoltavam contra a família, contra as instituições sociais, eles eram contra essas coisas, usavam roupas em sinal de protesto, aquelas golas levantadas para cima, alguns se vestiam de preto o tempo todo, não é? Visando sempre procurar, ter relacionamentos conturbados, se envolvendo já nos vícios, no cigarro, na bebida, e já iniciando na droga, não é? Era uma geração que se expunha ao risco. Aliás, esse jovem que está aqui do lado, o James Dean, ele morreu com 24 anos num acidente de carro, porque ele era fanático por velocidade, e ele tinha como meta na sua vida cada vez correr mais. Do outro lado você vê ali Elvis Presley, que morreu aos 34 anos de idade, por overdose. Era uma geração que queria protestar contra aquelas instituições que estavam mais perto, família, escola, igreja. Mas nesses anos aí, ainda o cristianismo ainda era vivo na maior parte das igrejas. Ele é atuante, ele é influente na sociedade. Essa geração passou e surge uma segunda geração, que é a minha geração, a geração da revolta, a geração que durante esses mais ou menos anos de 1970, 1980 tinha o Che Guevara como seu grande referencial, aquele guerrilheiro. Ele era de origem, de nascimento argentino, que combateu junto com Fidel Castro para derrubar o regime de Fulgêncio Batista em Cuba e implantar esse comunismo nojento que tem lá em Cuba. Eu lia tudo de Che Guevara, era o ídolo da minha geração, porque o nosso negócio nós éramos revoltados não mais contra a família e nem com as instituições perto, como escola, mas era contra o Estado. Nós fomos a geração que passava nos muros e pichávamos: fora o governo, fora não sei quem, fora o Estado. Nós éramos a geração, irmãos, que muitos chegaram ao extremo de aderir a movimentos de esquerda, a guerrilha, porque a gente era revoltado. A gente via os movimentos políticos daquela época, estudantis. Meu amado, a gente saía, eu me lembro no primeiro ano da faculdade, a gente saía da sala de aula e descia para o diretório acadêmico para ter reunião, para saber aonde ia fazer alguma coisa, algum barulho, algum atentado. Era a geração da revolta contra o Estado. Mas também era a geração, querido, onde o cristianismo já começava a ser sufocado pelas influências políticas e sociais. A gente queria ver a mudança do Estado, quando na verdade a proposta do Evangelho é ver a mudança do homem.
Jesus não derrubou o Império Romano, derrubou? Nunca esteve preocupado com isso. Porque a preocupação de Jesus não era mudar governo, não era mudar sistema político. A preocupação de Jesus era mudar pessoas. Você está me entendendo, queridos? Então nós lutávamos, nós ficávamos assim irados. Tem que derrubar o governo, fora a ditadura. Não que eu seja a favor de ditadura, não é nada disso, mas era um mote nosso naquela época. Era um negócio de doido. Mas essa geração passou. Sobraram os dinossauros como eu, os velhos. Mas aí veio a terceira geração, que começa ali mais ou menos em 1990 e chega até os dias de hoje. É a geração do pós-modernismo. É a geração que nós estamos vivendo. A revolta não é contra a família, contra as instituições, nem contra o Estado. A revolta é contra Deus. Essa geração de hoje é uma geração revoltada contra Deus. Essa é a grande verdade. Deixa eu falar sobre os deuses dessa geração depois de Josué. O primeiro deles é Baal. Era o Deus maior na terra de Canaã. Vocês se lembram, eu já ensinei isso. Quando Josué entrou lá, tinha povo lá. Tinha 7 povos lá. A terra não estava vazia. Mas Deus tinha dado a terra. O Deus daqueles povos, a entidade maior, chamava-se Baal. Baal, queridos, ou Haddad, como era conhecido, era o Deus do vento, da tempestade, da chuva, da fertilidade. Engraçado, né, irmãos? A gente sempre procura levantar deuses para nós, né? O ser humano tem essa tendência, né? Ele não se volta para o Deus verdadeiro, ele levanta um para ele. É só olhar quando Israel fez o bezerro de ouro. Moisés estava com o Deus verdadeiro. Passou um doido lá e falou: esse Moisés não volta mais, vamos fazer um aqui. E Arão, que era sacerdote, entra no rolo. Quanta gente está assim? Ao invés de perseverar na oração, no jejum, quer caminhos mais rápidos. Aí vai lá na minha igreja, meu pastor derrama óleo na sua cabeça, você leva para sua casa essa rosa ungida, come esse arroz abençoado e todo o teu problema resolve. Mentira. Arrumar um maior. Baal, meus amados, ele tinha pelo menos 3 esposas. Uma delas era Astarote. Então o que ele dizia a tradição daquela época? Que Baal ele descia ao reino dos mortos. E para tirar Baal, para ele voltar e abençoar a plantação, o gado, o trabalho naquela época, a economia daquela época, que era plantar e criar animais, os adoradores de Baal, eles tinham que prestar um culto. E é através desse culto que Baal vinha subindo no reino dos mortos para abençoar a terra. Mas como é que era esse culto? Cada adorador de Baal, ele tinha que oferecer o seu filho, criança. Tinha que matar a criança. Fora isso, os homens tinham que ter relações sexuais com as prostitutas cultuais, sacerdotisas do templo de Baal, que eram prostitutas mesmo. E eles acreditavam que quando Baal subia no reino dos mortos, ele se encontrava com Astarote, eles tinham relações íntimas, e o sêmen de Baal, quando caía no chão, tornava a terra fértil. É esse Baalzinho que Israel cultuava. Só isso.
E naquele lugar, o centro daquele culto, cheio de corpos de crianças mortas, homens e mulheres em relações promíscuas, aguardando que Baal os abençoasse. Esse era o culto de Baal. O templo de Baal tinha prostitutas sagradas contratadas e pagas. Pra você ter uma ideia, era uma loucura isso aqui. Pra você perceber biblicamente a gravidade disso, eu convido você a abrir lá no capítulo 7 de Jeremias. Obviamente não é o mesmo tempo cronológico, mais adiante. Mas como eu disse, você vê que a coisa avançou. Jeremias capítulo 7, profeta Jeremias capítulo 7, versículo de número 1. O Senhor diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor. Olha só, vai lá na porta da igreja, Jeremias, do templo, da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Portanto, ele não está falando com povos pagãos, povo de Deus, que está entrando na casa de Deus para adorar o Deus vivo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes, corrigir, os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. E é isso: furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andai após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Duro, não é, queridos? Palavra forte, hein, meu irmão? Mas é a situação que estava acontecendo ali. Mais adiante, no capítulo 19 de Jeremias, versículo 4 a 6, o Senhor volta a falar: porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Olha a consequência que esse negócio traz para a vida. Esse é só Baal, tem mais, não para em Baal. A Bíblia fala que eles adoravam também os Baalins. Baalins é o plural de Baal. Eram pequenas divindades que formavam uma unidade com Baal.
Esses Baalins eram, na verdade, deuses mais caseiros, deuses do dia a dia, não é? Eram deuses menores, eram espíritos protetores dos bosques das montanhas, muito populares entre o povo. Parece que havia uma certa facilidade. Quem não pode ir lá participar do culto de Baal, então leva o seu Baalim para dentro de casa. Aliás, no livro de Juízes fala sobre isso. Terrível, irmãos. Deixando o Senhor. O que eu tenho a ver com isso? Você é crente, você é igreja, você quer Bíblia. Você tem que entender de Bíblia, meu irmão. Mais uma. Astarote, a mulher de Baal, ou uma das esposas de Baal, era conhecida como deusa mãe. E é engraçado que Astarote, ela era chamada de deusa mãe ou mãe terra, porque ela era comparada a uma mulher. E a sua gravidez é um tempo de colheita. E a colheita era como filhos dela. Então eles adoravam a mãe terra, faziam seus pedidos a ela, para que viesse uma boa colheita. Olha que bonitinho, inocente, né? Só que essa mãe terra, ela tinha sua vocação ligada à fertilidade e ao sexo. Dizem que as prostitutas sagradas eram servas da mãe terra. Então, Astarote, ela tem uma característica interessante, ela se adequa às culturas dos povos. Então, em alguns lugares ela é Astarte, lá pro lado da Índia ela é Ishtar, Ísis, no mundo helenístico, no mundo grego, Afrodite, Vênus. É o mesmo demônio. Israel se curvava também a Astarote. Aí eu pergunto, Deus está sendo exagerado em corrigir essa situação? Fala sério. Deus está sendo tão duro em dizer, eu vou dizimar, eu vou acabar com isso aqui tudo. Sabe por que Deus fazia isso? Não é porque Deus era bravo, nervoso, irritado. É porque não tinha mais o que fazer. A coisa chegou num ponto tão degradante que não tinha mais o que fazer. Não porque Deus não tinha poder, porque o povo não queria voltar para Ele. Quais são os deuses da nossa geração, queridos? Tem três que estão aí bem claros: poder, dinheiro e sexo. São os três deuses do nosso tempo: poder, dinheiro e sexo. Pastor, isso aí não me diz respeito, que eu não tenho nada disso na minha vida. Lógico, se é Jesus hoje, não tem mesmo. Graças a Deus por isso. Eu me espantaria se tivesse. Mas esses são os deuses de hoje. A gente não pode ser igual àquela geração daqueles dias. Eu vou terminar dizendo sobre a igreja da nossa geração. Ela está cercada por todas essas influências: poder, dinheiro e sexo. Porque ela está no mundo. Nós estamos ainda no mundo. Deus nos chamou para ser santos no meio de uma geração corrupta e perversa. Não é para a gente ser igual a eles. Não é para a gente andar do mesmo jeito que eles andam aí fora, viver do jeito que eles vivem. Pastor, o senhor está ficando velho. O senhor perdeu o pique da história. Eu não perdi pique da história nenhuma, porque eu estou em cima da Bíblia. Porque Jesus disse, eu vou ler para você João capítulo 17. Se você, por favor, abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ler aqui, João 17, versículo 14. Jesus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra,
e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Veja, eu lhes tenho dado, para quem? Para nós, discípulos, a tua palavra. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Pastor, mas eu estou na faculdade, eu tenho que ser igual, né? Porque se eu não for igual, os caras me chamam de trouxa. Deixa eu chamar. Você sabe que você não é trouxa. Você sabe que você é filho de Deus. Às vezes eu acho engraçado que o crente está tão preocupado com o que o mundo pensa dele, quando ele deveria estar preocupado com o que Deus pensa dele. O que é que Deus pensa de mim? O que é que Deus pensa de você, moça do Senhor, rapaz do Senhor, marido do Senhor, esposa do Senhor? O que Ele pensa de nós? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, irmãos, lá na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Marido, você tem todo o direito de fiscalizar a roupa da sua mulher e de ensiná-la a andar dentro de padrões bíblicos. Todo o direito. Mulher, você tem todo o direito de virar para o seu marido e falar para ele: meu filho, onde é que você vai com essa roupa? Agarrada desse jeito. Você viu as calças dos homens hoje? Coisa ridícula. Aliás, alguns nem idade para isso tem mais para usar. Cabelinho, não sei o quê. Tem que ser pessoas honradas, pessoas discretas, pessoas de bem. Se abraçam dessas coisas. Então hoje, queridos, a igreja de Jesus, ela convive com a corrupção em todos os níveis da sociedade, mostrando o reinado de Baal e a sua sede por poder. Ela convive com o consumismo, que é um dos sinais de mamão presente. Tem que comprar. Aí saiu um celular novo, eu tenho que ter. Não, eu vendo a cueca, mas eu compro. Eu vendo a mãe, mas eu compro. Eu tenho que ter aquele tênis, eu tenho que ter aquela camiseta. Isso é consumismo barato. O que eu preciso ter é o favor de Deus na minha vida, é a provisão de Deus, é o cuidado de Deus. Glória a Deus, aleluia. A erotização que está atingindo toda a sociedade, o que é pior, as próprias crianças. Você já vê criança maliciosa, criança que aprende a malícia, que está aprendendo homossexualismo em desenhos na televisão, em aulas na escola. Policia teu filho antes que seja tarde, porque Astarote está agindo. A pergunta que a gente tem que se fazer no final dessa mensagem é uma só: a gente vai seguir Jesus, ou a gente vai seguir o mundo de Baal, de Mamon e de Astarote? Quem é que você quer seguir? Os dois não dá. Ou é um ou é outro. Quem é que eu quero seguir? Jesus ou o mundo de Baal, Mamon e Astarote? Eu tenho que escolher. A igreja tem que escolher. Cada um de nós temos que escolher. E eu termino dizendo para vocês, irmãos, que custe ainda a nossa vida, nós temos que viver dizendo: a nossa escolha é Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga para o seu filho que está na escola, na faculdade, no emprego, solteiro, está sob a sua guarda e cuidado: faz mal que você fique sozinho, meu filho, lá na escola. Não faz mal que você ande no anjo com a turminha. Você não precisa de turminha. Seja fiel a Jesus. Tem pais hoje que investem exatamente o contrário no filho. Meu filho, você tem que ser igual, meu filho. Você está nesse mundo, meu filho. Você tem que ser igual a eles. Você não pode ser diferente deles. Você está, mas você não é. Estar é uma coisa, ser é outra. Porque ser significa estar sob o governo, sob o domínio desse mundo.
dá para caminhar. Eu sou crente de domingo na igreja. Eu tenho uma bronca desse negócio, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Posso continuar? Estou terminando. Quando o crente fala assim para mim, o dia de ir na igreja é domingo. Sabe a vontade que eu tenho de falar? O dia de Deus também te abençoar, te proteger e cuidar, devia ser só domingo. E os outros dias Deus devia deixar o dançar sozinho. Devia deixar o demônio fazer o que quisesse com você. Devia ser a mesma lei, não é? Não, aí não, para que isso, pelo amor de Deus. Não, amanhã Jesus tem que estar comigo. Que amanhã eu vou dizer, Jesus tem que estar com você. Seu guarda-costas. É aí que você vê as escolhas. Pastor, eu vou no culto hoje que tem um jogo, eu não posso perder aquele jogo. Nós somos a geração com mais recursos para conhecer a Deus que já teve até agora. Tem uma igreja em cada esquina. Sabe o que a gente faz com isso? Nada. Que a gente possa ter um compromisso com Deus. Nós queremos ser como Elias, Senhor. No meio dessa frieza, no meio dessas influências de poder, de dinheiro, de sexo, nós vamos nos levantar para dizer que existe Deus em Israel. Aleluia. Nós vamos derrubar esses altares, começando derrubando dentro do altar da nossa própria casa. Não vou aceitar isso, Senhor. Então, me ajuda a ter um testemunho de vida que mostre um compromisso com a tua palavra, compromisso de obediência com a tua palavra. Não tenha medo de ser obediente, não tenha medo de ser visto como o quadradinho, o bobinho, o tolo, o radical. Tenha medo de Deus olhar para você e dizer assim: afasta de mim porque eu não te conheço. Isso eu tenho que ter medo. Porque do que vale, irmãos, ter bênçãos aqui na terra? Israel tinha terra, mas não tinha o Deus da terra. O Deus que deu a terra se afastou do Deus vivo e verdadeiro. Do que adianta você ter e poder participar de tudo que existe de bonito, de maravilhoso, de viagens, de passeios, de isso e de aquilo, e viver longe de Deus? O que adianta? Do que adianta a gente cavar poços que não guarda, que não retém água, se nós temos um manancial de águas vivas, como Jeremias fala no capítulo 2? Os dias estão terminando, queridos. Jesus vem aí, meu amado. É tempo da gente emendar os nossos caminhos. É tempo da gente acertar a nossa vida no que precisa ainda ser acertado. É tempo de nós dizermos para Deus: Deus, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. A minha vida é tua, Senhor. Eu vivo para te servir, eu vivo para te louvar. Os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus negócios, o meu trabalho, onde eu estiver, Senhor, eu vivo para a glória do teu santo nome. Porque do contrário, a gente acaba assim. Tem a bênção? Tem. O diabo não te toma mais, não joga você mais no chão, não destrói ninguém mais da sua família. Está abençoado, não está? Todo mundo lá tem emprego, está todo mundo bem de saúde, está abençoado, não está? Está. Não está longe de Deus. Nada vale ficar longe de Deus. Nada. Convido a igreja a ficar de pé. Era isso que eu tinha para falar para os irmãos.